Então, a gente está começando a nossa live aqui, eu e a doutora Giovana Lucchini. A gente vai falar sobre saúde, uma saúde bem saudável mesmo, para que a gente possa ter um estilo de vida que nos proporcione ficar sem dores e com uma disposição em nível de excelência. Então, eu sou biomédica, a Giovana também é biomédica, né? A minha especialização é imunohematologia, banco de sangue. Eu já sou formada há 27 anos, trabalhei muito tempo em Ribeirão Preto, me formei lá, e trabalhei depois aqui em São José dos Campos, e depois fui para São Paulo. Falar. Foi assim que eu comecei a aprender todas as outras partes de saúde integrativa, que é o que nós vamos também mesclar um pouco em várias outras lives que nós vamos fazer, né, Giovana? Então, hoje a gente vai dar uma pincelada em algumas coisas para vocês fundamentais para ter um estilo de vida saudável, sempre respeitando o nosso corpo, porque cada um tem um biotipo. O que para mim é saudável no meu biotipo físico, na minha estrutura óssea, é diferente para a Isaura, é diferente para a Cris, é diferente para a Sandra, é diferente para a Marina. Então, é muito importante também a gente ter essa noção, tá? Às vezes, as pessoas idealizam um corpo que, para ela, vai ser difícil, porque tem um biotipo diferente, tem uma massa óssea diferente, tem uma estrutura corpórea diferente. Sem falar na nossa capacidade neurocerebral, que também interfere muito. Então, vamos lá, doutora Giovana, se apresenta aí. Boa noite, meninas. Então, eu sou biomédica também, sou especialista em patologia clínica, sou formada há 22 anos, trabalhei por 15 em hospitais, urgência, emergência, UTI neonatal, só na área de patologia clínica, até que eu cansei e achei que eu ia me livrar da saúde, de trabalhar na área da saúde, e fui me especializar em biomedicina estética. Falei, só quero trabalhar com gente bonita. Depois de 15 anos, 32 de idade, 30 e pouquinhos de idade, eu falei assim, chega de doença. Vou trabalhar só com gente bonita, só com botox, só com preenchedor. Aí fiz a minha especialização, cheguei lá, eu descobri que a doença era outra. A doença dessas pessoas da área da estética, muitas vezes, é uma doença psicológica, uma doença emocional. Até o dia que eu fui fazer botox numa paciente, ela chegou assim, ó, torta. E aí eu olhei pra ela, eu já era ozonioterapeuta, só que eu fazia ozonioterapia estética. Aí eu olhei pra ela e falei, que você tá torta? Ela pegou e falou, eu tô morrendo de dor no ombro. Falei, dor no ombro? Deixa eu ver isso aí. A hora que eu olhei, ela tava com uma bursite toda inflamada. Eu falei, não, pera um pouquinho. Peguei o ozônio, coloquei ali no ombro dela, massageei, fiz a manipulação. Falei, mexe. Ela mexeu assim, ó. Que delícia, não tá mais doendo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Esquece, eu não quero mais botox. E aí eu fui me especializar em ortomolecular e anti-aging. Hoje eu faço. Né? Ozonioterapia é vida, né? Eu me apaixonei por ozonioterapia porque eu tratei meu joelho, eu tratei dores nas costas que eu tinha, por ter trabalhado muito tempo agachada, né? Assim, numa posição não ideal. E fui descobrindo essa área de ozonioterapia clínica e aí daí para lá, daquela época para cá, né? Eu realmente comecei a olhar a beleza com outros olhos, que é essa beleza que eu e a doutora Gilmara vamos falar hoje para vocês. A beleza que vem de dentro para fora. É aquela beleza que a nossa pele resplandece quando o nosso intestino está saudável, por exemplo. Sem precisar fazer nenhum procedimento, por exemplo, de peeling, aqueles que descamam, peeling de ata, aquelas coisas loucas que a gente vê, que queima a pele inteira, cai tudo, troca de pele, parece cobra, dói, fere, machuca, não precisa de nada disso. A vida é leve, é feita para ser saudável, para ser leve, para ser gostosa, né, Gilmara? Sim.
Vocês sabiam que 95% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzida no intestino, só 5% é no cérebro? E muitas vezes as pessoas são tratadas com medicações de indústria farmacêutica porque não tem um olhar para o intestino, porque não tem esse olhar para tamanha importância que é de saber o funcionamento de tudo aquilo que você põe para dentro via alimentação e que depois você precisa colocar para fora. Então, assim, as pessoas gastam rios de dinheiro com pomadas para feridas de pele, para psoríase, para dermatite atópica, para brotoeja de criança, e fala, nossa, eu tenho isso desde que eu era pequenininho, minha mãe fala que eu sempre tive isso. E nada mais é que um intestino precisando ser tratado adequadamente. Então, assim, as pessoas não costumam nem olhar para o formato do cocô. Quando a gente pergunta, seu intestino funciona bem? Né? Muitas vezes nem sabem o que é o intestino que funciona realmente bem, né? O Não que é sabe olhar para o cocô e falar, que cocô bonito. Não sabe a cor do cocô saudável, não sabe o formato, não sabe o odor. Uma vez a pessoa perguntou para mim, mas que cheiro? Qual que é o cheiro do cocô saudável? Eu falei, pois é, não tem cheiro. Um intestino que é saudável, quando a gente vai fazer a excreção das fezes, você não sente odor nenhum. Então, você não precisa praticamente utilizar papel higiênico, porque sai limpinho, um formato certinho. Então, assim, aqueles casos de pessoas que têm problemas de hemorroida, problemas de prisão de ventre, tudo isso é porque problemas intestinais. E o próprio papel higiênico machuca a hora que você vai fazer a limpeza. Porque por mais que você tenha um papel molinho, as pregas fisiológicas do nosso bumbum, eles foram feitas para não ter papel. O ideal seria a gente lavar. Não sei se vocês já observaram, mas, por exemplo, eu não sei quem já teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, mas lá até o vaso sanitário lá é preparado para isso, né? Eles não têm lixinho de papel higiênico. E olha que lá eles comem o quê? Até que errado, mas eles têm um índice maior de proteínas do que a ingestão que é o nosso habitual aqui no Brasil. Eles comem muita gordura. Então, lá eles têm um outro tipo de dieta, mas esse procedimento em relação à excreção das fezes, a cultura deles é outra, não é mesmo? Então, isso é o principal e as pessoas não dão atenção para isso. E isso já é uma coisa desde pequenininho. Quando o bebezinho é pequenininho, a mãe, o avô, quem cuida, já não tem o hábito de observar o cocô do bebê. Eca, nossa, ai, que cheiro ruim, ai, tira essa frase. Então, assim, a gente, na parte terapêutica, também trabalha muito isso também interfere psicologicamente, emocionalmente, em muitas outras questões. Mas, enfim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Quem aqui tem um bom funcionamento de intestino? Todo dia? Quando eu não estou inflamada, aí sai aquele cocô bonitinho. Aí se eu como alimentos que me inflamam, aí o cocô sai feio, eu já sei. Estou inflamada. O meu nível de estresse atual. Quando eu saio do... Eu falo, é um reloginho. Sai do... alto, normalmente sempre foi um reloginho. Então eu sei exatamente o dia, até que ele vai funcionar. Hoje ele não vai funcionar, porque hoje eu... Mas de resto... Ô, Cris, e você já tentou, quando você vê que ele não vai funcionar, você já tentou tomar água com limão? Eu tomo.
Eu tomo água quente também de manhã. Só que se eu tô com nível de estresse lá no alto, eu preciso baixar esse estresse. Aí é um dia que sim. isso, aí sim, porque parece que nada resolve. E você sabe que tem aplicação para isso? Como que a gente baixa o nível de cortisol? Aumentando o nível de serotonina e dopamina. Às vezes, a gente está numa viagem, às vezes a gente está num lugar tenso. Eu, por exemplo, se eu tenho uma reunião, alguma coisa muito tensa, muito cedo, o meu reloginho sempre funciona logo cedo de manhã, né? Mas se eu já sei que eu preciso ir, que eu já acordo naquela tensão de compromisso, esquece, eu só vou fazer quando eu voltar. Porque eu já acordo naquela tensão de que tem que correr e acelerar. E aí, existem algumas artimanhas que a gente pode utilizar para enzimaticamente aumentar o nível de serotonina e dopamina. É claro que a gente não pode viver disso sempre, mas sistemas saudáveis de burlar naquele momento que você precisa daquilo, que nem eu falei para a Marina. É claro que a gente não vai sair para um aniversário e comer doce sempre. Né? A ideia é que a gente tenha uma alimentação saudável, mas quando a gente dá aquela fugidinha, que é gostoso confraternizar, que é necessário muitas vezes um estresse aí de uma reunião, alguma coisa assim, aí a gente usa desses artifícios. E tem, por exemplo, o 5-HTP, é que aí a gente tem que entender a necessidade de cada um, que nem a Gilmara falou. Sim. Cada organismo é único, cada biotipo é único. A Gilmara é especialista em tipo sanguíneo, e o tipo sanguíneo faz muita diferença de comportamento, né, fisiológico de cada pessoa, mas existem algumas enzimas, por exemplo, o 5-HTP, o triptofano, que mais, Gilmara? Tem várias outras Tem muitas. que ajudam, a Exatamente. rodiola rósea. Exatamente. Você sabe o seu tipo sanguíneo, Cris? B positivo, como é que é? O tradicional que todo mundo tem? É o que qualquer. Ó, O da maior índice da população é o O. É OB positivo, acho que é isso, meu. É isso. O seu é O ou AB positivo? Oi? O ou AB positivo? AB positivo, agora lembrei. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o AB positivo, eu até anotei algumas coisas para falar para vocês. Eu até perguntar para vocês, porque assim, quando eu me alimentava muito mal, há anos atrás, eu ia no banheiro 3 vezes por dia. Hoje eu vou uma. Se eu sair fora da minha alimentação, comer uma comida muito gordurosa e misturar isso com muito açúcar, aí eu desando, eu vou 2, 3 vezes. Só que qual que é o normal de você ir no banheiro assim, você tendo uma alimentação saudável? Quantas vezes no dia? Não tem? não é quantidade, é qualidade. Ah, entendi. Cris, olha para você ver. Primeiro, a gente precisaria ter certeza se você é mesmo um AB positivo, tá? Então, seria importante que você fizesse a tipagem sanguínea para se certificar disso. Não, eu já fiz, inclusive já doei sangue e tudo. Eu lembrava que era alguma coisa com B depois. Então, mesmo. Seria bom se certificar, porque, veja, você deu a informação de que você é personal trainer. Sim. O AB positivo é o enigma do tipo sanguíneo. O que significa isso? Ele tem uma reação como se fosse um camaleão. Ele muda conforme o ambiente, nas dietas e nas adaptações. O aparelho digestivo desse tipo sanguíneo é hipersensível. O sistema imunológico é extremamente tolerante. Ou seja, o seu sistema imunológico, ele tolera, mas ele não é o tempo todo ativado. Outra coisa, ele reage melhor quando você fica estressada a situações espiritualmente. Então, por exemplo, para você voltar à sua melhor forma física, é você se voltar para a sua criatividade e é algo espiritual. Uma yoga, uma meditação, um parar num ambiente, à natureza. E quando você vai para uma atividade física com impacto, como se fosse, por exemplo, uma corrida, uma caminhada, que é o seu, inclusive, o seu habitat natural profissional, você estressa ainda mais o seu sistema imunológico e o seu sistema digestivo.
Então, talvez você precisasse equilibrar isso aí, para você deixar de ter essa percepção e esse seu sintoma. Por causa da sua molécula de RNA e DNA sanguínea, que ela foi preparada desta maneira, compreende? Entendi. Então, por isso que eu estou falando, seria importante se certificar se o seu tipo sanguíneo é AB mesmo. Mas acho que porque agora que você falou, quando eu estou num pico de estresse muito alto, aqui em Bragança, você sabe que tem o lago, né? O Lago do Taboão. Eu vou ali, eu faço aterramento, tiro meu tênis, ando, faço... Pronto, eu sou outra pessoa. Aí o meu nível de estresse zera. Mas, por exemplo, acabei de sair de uma aula de fit dance, que eu gosto. Eu saio na adrenalina. Eu Então, sou feliz, né? Mas eu não saio... Mas, assim, são coisas diferentes mesmo. só que daí você sai na adrenalina e se você é mesmo AB, geneticamente isso faz mal, faz um pico de cortisol nas suas células, o seu sistema imunológico, ele contrai. Ao invés de ele ser ativado para te proteger, é um mecanismo de defesa, não vai te fazer bem. Olha. Entendeu? Então, veja, como é o seu trabalho, você precisa dosar isso. Compreende? Então, isso está explicado. Explica muita coisa. Uma hora eu conto para vocês, mas isso aí está explicado muitas coisas. Nossa, eu não sabia disso. A Sandra, acho que quer perguntar alguma coisa, né? Pode falar, Sandra. Boa noite, gente. Então, o termo "você está enfesado" significa a pessoa está cheia de fezes porque, efetivamente, seu intestino é uma droga. Exatamente. Inclusive, além do seu intestino ser uma droga, na realidade não é que ele é uma droga, ele está constipado, ele está em desequilíbrio, ele está pedindo socorro. Me conta uma coisa, isso interfere diretamente no dia a dia da pessoa na questão humor. Sim, porque assim, veja, tudo que a gente come vai passar pelo nosso tubo digestivo e depois, a hora que ele cair, for absorvido e for fazer o bolo fecal para ser excretado no nosso intestino tem várias vilosidades. Então, as vilosidades do nosso intestino são pregas, elas têm que ficarem juntinhas. Quando a gente está com o intestino inflamado, enfesado, essas pregas não ficam juntinhas, elas fazem assim. Nesses vãos, a gente chama de permeabilidade do intestino. O que vai acontecer nesses vãos? Vai passar os aminoácidos da nossa alimentação. Esses aminoácidos da nossa alimentação, eles deveriam ficar retidos nas vilosidades intestinais, para eles serem absorvidos para ir para os nossos órgãos, que é justamente a nutrição da nossa célula. Só que quando eles passam aqui nessa permeabilidade das vilosidades do intestino, eles ficam na corrente sanguínea. Ficando na corrente sanguínea, ele suja o sangue, digamos assim, a grosso modo. Então, fica na corrente sanguínea e começa a intoxicar o sangue. Aí a nossa imunidade, que são os nossos glóbulos brancos, que é o nosso soldado do bem, na corrente sanguínea a gente tem células vermelhas e células dos glóbulos brancos, os leucócitos. Eles vão identificar tudo aquilo ali. E aí é onde vai começar a ver o que está acontecendo. É nesse momento que começa várias situações ali no nosso sangue que a gente começa a ter vários distúrbios, por exemplo, as coceiras, tudo que é it, as inflamações, tudo é por causa dessa sujeirinha no sangue. As pessoas que têm distúrbios de psoríase, dermatite atópica, porque aquilo do sangue tem que sair. Se escapou das vilosidades do intestino, vai sair pelos poros da pele, porque o nosso tecido da pele é o nosso tecido mais extenso. Então, ele é uma forma de ele. Peraí, gente, estou tentando colocar mais uma pessoa aqui. Quem está faltando entrar? Nosso tecido da pele é uma forma de fazer
o que está em excesso ali fazendo mal, excretar. É onde a gente começa a ter os problemas. Só que as pessoas não têm esse conhecimento. E aí, o que elas fazem? Primeira coisa que elas fazem é ir no médico. É de pele, vai no dermatologista. Dermatologista passa o quê? Corticoide, né, Giovana? Corticoide faz o quê? Baixa a sua imunidade. Te engorda. E não arruma aquilo. Inflama mais. Entendeu? Entendi. Mais uma pergunta. Pode falar. Ele também interfere no aumento das plaquetas? O quê? A desbiose, o intestino enfesado? Não, essa questão de plaquetas pode ou não, a gente tem que olhar em todo o contexto. A gente teria que ver toda a sua parte de células sanguíneas para ver o que está acontecendo, que as suas plaquetas podem estar um pouco mais altas. Mas quanto a esse aumento? É acima de 500 mil plaquetas, por exemplo? 683. Mas como Sandra, é o seu coagulograma? Tem que ver daí o seu coagulograma, tem que ver a sua ferritina. Eu estou observando isso. Eu vim de um tratamento de diabetes, onde eu perdi 20 quilos no ano passado. Então, eu cortei todo o processo de carboidrato e coisa e tal. E agora, no finzinho do ano, que eu vim fazendo acompanhamento, né? Que eu voltei, fui fazendo os exames. Quando eu comecei o processo, eu estava com 482, ou seja, um pouquinho alterado. Durante o processo, ela baixou para 420, 430, 400, e agora, na última revisão, foi para 683. Então, eu fiquei chocada, né? Então, eu estou fazendo acompanhamento para ver o que está acontecendo, estou investigando para ver o que está acontecendo. Tive alta da diabetes, mas estou com as plaquetas lá em cima. Meu intestino Silmara, funciona. vou pedir licença para responder a Sandra. Sandra, estou pedindo licença porque falei que eu sou patologista clínica e eu tenho um laboratório, embora eu faça ortomolecular, anti-aging, mas eu continuo com um laboratório de análises clínicas. Tá. Então, eu vou te explicar isso que você me perguntou pra gente, olhando pelo lado da ortomolecular. A ortomolecular, ela explica que o nosso corpo é formado de N funções. Então, nunca nada é só uma coisa em específico, né? Uhum. No caso das plaquetas em específico, quem produz as plaquetas é o fígado. O órgão responsável por produzir as plaquetas, a agregação plaquetária, todo o sistema de coagulação é o fígado. Então, o que acontece? Primeira coisa, falou em plaqueta, falou em resultado de exame, fora dos padrões, o ideal é repetir. Repetir em outro dia, em outra circunstância. Então, por exemplo, se você fez um jejum muito... você chegou lá no laboratório com 12 horas de jejum. E aí demorou, aconteceu alguma coisa, você foi coletar, você já estava com 14 horas de jejum. Provavelmente vai dar alterado por conta do excesso do jejum. Então, é ideal repetir em outra circunstância. Qual outra circunstância? Chega num outro dia, num dia que você bebeu mais água, que você não comeu um churrasco nem uma feijoada no dia antes. Olha como a gente vai mexendo, Gilmara. É assim que a gente vai pegando. O que deve ser passado para ela? Os médicos tradicionais procurando as coisas mais perigosas, sem vir para o básico. Exato, é o básico. A vida é o básico, né? Vamos pensar nos nenéns. O nenê, ele precisa de muito pouco para viver. E assim somos nós. A gente não precisa de industrializado, a gente não precisa de desembalar muita coisa. A gente que complica a vida. Enfim. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu falaria para você, antes de começar a se preocupar, analise essas situações que muitas vezes os profissionais não falam e muitas vezes o próprio laboratório não fala. Vai fazer um exame de hemograma, até mesmo um colesterol. Enzima de fígado, ALT. Enzimas, isso, TGO-TGP, enzimas hepáticas. Fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina deve estar alterada.
Exato. Chega no laboratório com um jejumzinho de 8 horas. O básico, não deixa chegar. O jejum de 8 horas já tá bom, é suficiente. Fez tudo isso, continua bem mais alta, que acima de 450 já é ideal prestar atenção. Aí sim, vamos ver o que está acontecendo. Se você é fumante ou já foi fumante. Sou fumante. A nicotina, ela aumenta a hemoglobina. Hemoglobina, nem sempre hemoglobina alta. Hemoglobina é o vermelho do sangue, tá? É a quantidade de bolinhas vermelhas de hemácias que estão dentro do mesmo metro cúbico. A hemoglobina tá alta, se você se alimenta regularmente, está com uma vitamina B12 em dia, os seus índices vai estar tudo bem, vai estar bonitinho. Se você é aquela fumante que vive basicamente de café, tem fumante, já peguei fumante anêmico, fumante com uma hemoglobina de 15, 16, que você fala, nossa, que hemoglobina alta, e anemia. É verdade. Né? E aí muitos médicos, não estão metendo pau em médico, porque a clínica é soberana, mas assim, tem médico que olha o valor nosso o resultado do exame pelo valor de referência. E aí vê lá. A clínica desconsidera o sintoma do paciente. É verdade. E aí tá lá, por exemplo, valor de referência. Que surta, né? Não, e muitas vezes é questão mesmo de parar por questão de tempo mesmo, por questão dos convênios. Por isso que eu falei que eu não tô metendo pau, porque convênio ou até mesmo o SUS, eles têm até tempo para atender. Como que eles vão chegar e falar assim, viu, você fuma? Quando você fez o exame, o que você comeu até 72 horas antes? Não dá tempo de falar tudo isso, né? E outra coisa muito importante que está acontecendo, que há umas 3 semanas atrás, nós ficamos quase loucos lá no laboratório. A vacina do Covid, ela agora está começando a aparecer alguns sintomas que afetou diretamente a cascata de coagulação. O que é cascata de coagulação? A plaqueta, ela está envolvida na cascata de coagulação, é responsável pela coagulação, mas ela é um dos fatores, existem vários outros, que é TAP, TTP, plaqueta, enfim, N outros fatores, mas as vacinas, a vacina do Covid em específico, está começando a aparecer alterações fisiológicas no nosso corpo, diretamente ligadas à coagulação. Então, precisaria estudar também isso. Vai por eliminatória, mas se você é uma dessas pessoas que tomou 3, 4, 5 doses da vacina, não sei se você tomou vacina? Tomei 5 doses. Pessoas que tomaram 1 ou 2, mas conseguem entrar na ortomolecular, conseguem beber mais água, comer menos industrializados, praticar exercício físico, fazer trabalho de respiração, eles estão tendo menos problema ainda. Tomar chá de funcho, pelo amor de Deus, carvão ativado, urgente. Carvão ativado, gente, carvão ativado, tem a tintura de coentro, que é maravilhosa para desintoxicar, para levar metais pesados embora. Fazer um ozônio, se puder também. Ozônio sistêmico. O ozônio sistêmico, ele entra pelo ânus, pelo reto. Mas é uma cânula muito fininha, indolor. Um coco ali, ó. Eu já tenho um olhinho de coco gostosinho ali com óleo essencial junto, ainda fica bonitinho, gostosinho, cheirosinho. E ele passa limpando e matando todas as bactérias ruins para o nosso intestino. E aí eu faço enema de café. Enema de café, ele é maravilhoso para tirar as toxinas até do fígado, através do intestino. Então, ele não só limpa, como ele desintoxica. Então, tem várias técnicas naturais que a gente fala, gente, eu não acredito que é só isso. E a gente consegue desintoxicar. Isso, né? Tudo isso. Isso traz para a gente o benefício de estar saudável, de estar disposto, da gente perceber no dia a dia que tudo muda, o nosso bem-estar, o nosso acordar, a gente acorda bem disposta, a gente acorda com vontade de fazer as coisas como um dia a gente teve na vida. A gente não percebe que a gente está, sei lá, 30 a mais, 40 a mais. É vida.
Ozônio é vida, gente. A gente precisa ter essa consciência. Quanto mais a gente ficar à mercê de indústria farmacêutica, gente, aquilo não traz saúde para ninguém. Aquilo só adoece cada vez mais, não vê o corpo como todo. Pode ver, é difícil a gente ver um profissional que avalia quando a gente tem alguma coisa e fala, vai ao dentista, vai verificar se alguma questão do seu maxilar, do seu dente molar, está interferindo na sua questão de saúde. Por exemplo, pessoas que têm sinusites, otites, que não conseguem ficar tem otites ou sinusite de repetição, tem mais de 3.000 artigos científicos, trabalhos no PubMed, mostrando que são infecções do pré-molar, periodontite. Precisa ir no dentista fazer tratamento. Aí a pessoa fala, não, mas eu já fui no dentista, eu já tirei, já extraí o meu molar, já tirei o dente do siso, tá com a raiz toda inflamada. A hora que você vai num buco maxilo, tá tudo necrosado aqui o maxilar, só vai ver a hora que a pessoa entrar na menopausa, tiver com osteoporose, que aí tiver tudo comido aqui o maxilar. Então, por isso que a pessoa está com sinusite, otite, só lá tomando antibiótico o tempo todo, ficando resistente e cada vez pior, e está lá, em cada esquina uma farmácia. Entendeu? E uma coisa que a Gilmara falou antes, interessantíssimo a respeito dos anti-inflamatórios, do corticoide, na verdade, né, que você falou. Os anti-inflamatórios, eles, o nome já diz, anti-inflamam. Só que o que eles fazem? Eles tiram a inflamação do local, seja ele qual for, só que ele não é seletivo. Então, ele vai passando e vai mexendo no corpo inteiro, em todas as células. Ele não sabe exatamente qual é a célula que ele tem que mexer. Tudo onde estiver inflamado. E se um corpo estiver todo inflamado, ele vai mexer em tudo, ok. Só que cada célula inflamada tem toxina. E ela vai ser destruída pelo anti-inflamatório. Imagina a célula, e aí ela explode. Aquela toxicidade que está ali dentro, ela estoura e vai para o metabolismo. No local que ela estava, várias juntas ali, elas explodem, então tira aquele processo inflamatório. Só que aquela toxina, ela ficou circulante pelo corpo. Terminou de tomar o anti-inflamatório, como que se você não mexe no seu estilo de vida, na sua qualidade de vida, como que você tira esse processo inflamatório? Não tira. Aí o corpo inflama de novo. Aí você começa a sentir dor. Aí você toma anti-inflamatório. Aí ele estoura, toxina, desinflama, anti-inflama, inflama. Aí passa um tempo, você começa a sentir dor. Percebem o ciclo vicioso? Esse e vários outros problemas são causados por medicamentos que vão só no problema e não na raiz do problema. É essa a diferença do trabalho meu e da Gilmara, por exemplo. Aí a dor muda de lugar. Cada hora a dor só vai muda de mudando. lugar. E dor é corpo inflamado. É simples. Tem dor, tem corpo inflamado. Nosso corpo não foi feito para sangrar e nem para sentir dor. A Gilmara falou a respeito do intestino inflamado. Eu vou contar uma história minha particular. Eu tinha muitas alergias. Eu tinha rinite, anos e anos, direto. Não passava a rinite nunca. E eu tinha alergias. Alergia a shampoo, alergia a desodorante. Então, imagina, né? Quanto eu já não gastei com shampoo, desodorante. Fazia feridas no meu cabelo. E eu era 20 quilos mais magra do que eu sou hoje. Magra, digo, de peso, né? Mas olha pra vocês verem como não tô falando que ser gordinha é saudável, muito pelo contrário, eu tô no processo de emagrecimento, mas que nem eu falei pra vocês no começo, eu parei de fumar, engordei 40, já emagreci 20 na horta, falta mais 20, tá tudo ok, tamo indo. E é bom que seja gradativo, para o cérebro registrar. E não voltar mais. Volta tudo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer horta molecular, agora, já adulta, já velhinha, eu aprendi tudo sobre o intestino. E aí eu falei, matei a charada. Vamos começar a mexer no intestino. Vou começar por mim.
desinflamei, consegui desinflamar meu corpo, consegui mexer no intestino, tirar a desbiose, eu fui usar o mesmo shampoo. Gente, shampoo de farmácia, shampoo de supermercado, Pantene. Até shampoo dos Estados Unidos eu tinha mandado vir e o negócio não funcionava. Hoje eu uso Pantene, baratinho, de supermercado. E não tenho alergia. Mas o que que acontece? Não era alergia, o que a gente achava. E olha, o que eu fui em dermatologista, o que eu passei de remédio, porque eu tinha alergia desde que eu me conhecia por gente, não tá escrito. Corticoide, remédio, uso tópico, shampoo, shampoozinho, shampoozão, aqueles. Tem um vermelho que é a base de enxofre, enfim. Tudo que vocês me perguntarem, eu dou referência pra vocês. E com certeza eu vou falar. Não façam nada disso, porque a resposta é intestino. É tudo aquilo que a Gilmara estava explicando. Intestino, gente. Intestino. Intestino é a chave do negócio. E a Gilmara estava falando de tipo sanguíneo, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu sei que essa é a especialidade dela, mas eu acho bem interessante. Quando eu aprendi, eu gostei muito, porque ajuda a gente a se entender. Os tipos sanguíneos, eles apareceram, né, aconteceram lá na Era Paleolítica. Então, o tipo sanguíneo A, ele surgiu no alvorecer da agricultura. O tipo sanguíneo B, ele surgiu uns 10, 15 mil anos depois, quando, nas montanhas do Himalaia, quando a caça era muito frequente. Então, eles começaram a comer mais carne e tal. O tipo sanguíneo AB, ele já foi uma mistura mais moderna desses dois modos de vida. E aí, por que que eu tô contando essa história? Porque se a gente lembrar dessa historinha, tem o tipo O, que aí o tipo O, ele é o que já era a base de tudo, né? Existia ele, então ele simplesmente vivia, e vivia muito, porque ele vivia, sobrevivia, caçava quando caçou, plantava quando plantou, água, mar, rio, enfim. E quando a gente lembra dessa historinha, a gente consegue associar muito mais fácil, e aí quando vocês souberem cada tipo sanguíneo, com o estilo de alimentação. E aí onde a Gilmara falou, você, ô Cris, se você for a B, talvez justifique mesmo muita coisa, porque você pode ficar muito bem tanto com verdura, legumes, enfim, agricultura, quanto com carne. Pessoas do sangue tipo A já digerem um pouco mais difícil carne, embora gostem, não tem nada a ver. E aí, se tiver algum problema digestivo, a Gilmara, ela é fera nisso, e nada melhor do que falar com a pessoa que entende do assunto. Ela com certeza teria ótimas enzimas digestivas, por exemplo, para um sangue tipo A. Não precisar deixar de comer carne, por exemplo. Em compensação, tenta deixar um sangue tipo B sem carne. Ele fica louco. Ele vai morder você. Né, Gilmara? A minha amiga. A Marina, acho que quer perguntar alguma coisa, né, Marina? Pergunta. Na verdade, eu quero reforçar o que a Gi está falando, porque meu filho tratou com a Gi e essa questão aí toda de medicamento, né? Foi quando eu mandei ele para a Gi, porque ele estava indo toda semana no médico e depois queriam enfiar corticoide no menino por causa de uma garganta. E aí hoje é muito engraçado, porque ele agora fala para os amigos dele, gente, olha o que melhorou a minha saúde, esse camu-camu e essa clorela. Entendeu? Então, assim, é muito legal. Ele falou assim, eu não acredito que eu gastei só isso daqui e olha como eu tô agora. E não teve mais nenhuma crise, entendeu? Então, ele tá super feliz. E outra coisa do fármaco, meu marido, que também a Gi começou a cuidar dele, tá com a psoríase. Aí passou no dermato, o dermato deu os remédios, legal, passou a psoríase, mas acabou o quê? O intestino dele tá acabado hoje. Eu falei, ligue pra Gi, porque você precisa fazer alguma coisa, porque tá acabado, o intestino tá até com medo aqui, tá até nervoso. Ele tá aí? Ele não, agora comigo aqui nesse quarto não, tá lá no outro quarto. Mas ele tá nervoso com o intestino dele, entendeu? Fala que eu tô esperando ele lá. Você não vai marcar. Então, Gilmara. Ajustar, porque daí fica tudo redondinho. Você acredita, Gilmara, que a história que a Marina tá contando, a única coisa que eu fiz foi autoemoterapia ozonizada, camu-camu e clorela. Só. Eu uso muito clorela, uso muito. Uma das que mais
divulgo o ozônio na região. Aqui tem o doutor Coimbra, José Coimbra, que também usa muito ozônio. Então, o ozônio é algo que, se todo mundo usasse, que fosse, sei lá, uma vez no mês, dá para você diminuir as suas taxas de... você fica sem dor, você passa o ano sem nada. Você não entra mais numa farmácia nunca mais na sua vida. Então, gente, é questão de escolha. As pessoas querem escolher viver com saúde ou querem escolher ficar vítimas da própria história, da própria dor? E a mercê, né? As pessoas precisam fazer novas escolhas. A internet está aí para tudo. Então, num mundo onde a gente tem acesso à internet, acesso a artigo, não dá nem para falar, eu não sei inglês. Põe no tradutor lá. E nós temos ainda mais uma riqueza, que é o grupo, né? Que então, é só uma da mensagem que a gente vai ter o maior prazer em falar. Gilmara, eu vou te cortar um pouquinho. Vi a Cris e a Verônica que estão com a mãozinha levantada. Diga. Tudo bem, amada? Que saudade de você. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Desculpa, cheguei um pouquinho atrasada, porque eu cheguei e fui tomar um banho, porque senão não dava nem condições de entrar aqui. Muito prazer, doutora Gilmara. Não tive o prazer de conversar com você ainda. Estou acompanhando as mensagens no grupo lá por cima, que eu também estava viajando. Você está falando sobre o ozônio, e eu sou uma pessoa extremamente aberta às terapias alternativas, inclusive já fiz muitos cursos de algumas terapias, mas eu sou G6PD, e eu ouvi dizer que quem é G6PD não pode fazer uso do ozônio. Não pode. Você já fez o tratamento quando você era pequena, né? Não, na verdade, eu descobri que eu sou G6PD quando meu caçula nasceu, porque foi feito o teste do pezinho e aí deu nele. Refez tal, e depois realmente foi confirmado que ele era, e aí fomos pesquisar, eu também sou, né? Então, qual é o seu tipo de sangue? O positivo. E se você tem alguma coisa recorrente de saúde? Eu tô com o cabelo caindo demais. Unha fraca? Também. Põe a língua para fora. Põe do lado. Do outro lado. Tá. Cabelo caindo, unha fraca. Você tem as extremidades dos pés formigamento? Pé frio? Eu tenho tido, as mãos, eu tenho tido, às vezes eu acordo com dormência. Você tem hábito de comer mais doce ou mais salgado? Ou igual? Tem preferência por doce ou salgado? Eu amo doce. Há quanto tempo você está com essa queda de cabelo que você está percebendo? Já faz tempo, já fiz tratamento, deu uma melhorada. Está mais fino o fio de cabelo? Tá mais fino. Já fiz tratamento com dermatologista, depois eu parei e agora está caindo demais de novo. Você poderia depois fazer um check-up de exames laboratoriais com a Gi. Eu faço para você, se você quiser, alguns pedidos, para a gente checar algumas situações aí. Pode ser uma questão relacionada à sua tireoide, e você poderia já testar e não usar mais creme dental à base de flúor. Eu tentei... Compra um creme dental vegano, tem vários na internet aí. Eu já comprei um já. E você seria importante você poder colocar aquele filtro no chuveiro, sabe? Porque o chuveiro também, a hora que sai água quente, ele vem flúor, ele cloro. Aqui em Bragança, a água é impregnada, Gilmara. Porque às vezes chega até a sair branca. Pode ser uma questão relacionada a isso. A nossa molécula de tireoide, elas são 3, a tirosina se liga a 3 iodos.
Então, você pode estar tendo uma falta de conversão aí, pode estar tendo um mecanismo aí de interferência. Por isso que está acontecendo a queda de cabelo. E a desbiose tem alguma coisa a ver com isso também? Porque eu acho que eu tenho desbiose também. Então, Permeável. qual é o formato do seu cocô? Tem formato ou é espalhado? Ai, eu acho que é mais com formato. Então, Qual a cor? Marrom, mais para amarelado ou mais para escuro? mais para escuro. Então, por isso que é importante a gente ver esses exames, porque tem várias possibilidades. Daí não dá para a gente dar um chutão aqui assim. Entendi. A sua coloração de língua tá na medicina chinesa para uma coisa que a gente chama de fleuma, que tem a ver com a tireoide, por isso que eu pedi para ver. A tireoide é um órgão inteligente, é o presidente do nosso corpo. Então, se você tem deficiência dessa enzima G6PD, a tireoide pode ter ficado reclusa para te proteger de algo maior. Então, ao invés de mandar o iodo para todos os órgãos, o cérebro consome todo o iodo, que o cérebro não pode ficar sem iodo, e fica faltando nos outros órgãos. Então, daí fica deficiente unha, fica deficiente cabelo, dá umas outras complicaçõezinhas. Só que no andar da carruagem, ao longo da evolução disso, seu intestino, ele vai, o peristaltismo vai sendo prejudicado. Então, você está com quantos anos? 60. Então, você faz alguma terapia hormonal? Não. Então, você já deve ter queda de progesterona e isso interfere também. Entendeu? Quando a progesterona cai, porque a gente não tem mais a questão dos ovários, isso também interfere diretamente em tudo. Exemplificando o que a Gilmara falou, por exemplo, ó, a tireoide. Vou te dar um exemplo do nosso dia a dia. Se você acorda, escova os seus dentes, toma o seu banho e come um pão, não necessariamente na mesma ordem, mas se você faz esses 3 hábitos comuns, né, na sequência, você já colocou para dentro da sua tireoide 3 elementos que ela não precisa, que é o cloro, o flúor e o bromo. O bromo do pãozinho. Do pãozinho. Então, se você, em vez de fazer isso, você acorda, vai para a cozinha, pega um copo de água com um pouquinho com água alcalina e pinga 2 gotinhas de iodo, principalmente se você é tipo O, né, que você falou? Isso. O O precisa muito de iodo. Ele já precisa por natureza mais do que os outros tipos sanguíneos. É isso, né, Gilmara? Sim. E aí o que acontece? Se você faz ao contrário, se você primeiro coloca 2 gotinhas de iodo, tem o iodo certo na concentração certa, mas isso a gente pode passar para você depois. Pingou, tomou. E aí sim, você vai ao banheiro, faz suas necessidades, prepara seu café e não sei o quê. Aí você vai para o seu dia a dia, você já colocou a molécula mais importante para dentro da tireoide, que é o iodo. Ela só consegue absorver 3 minerais. Então, da chance dos 3, um já foi o bom, que é o iodo. Os outros 3 que você vai entrar em contato quando você for escovar o dente, você tirou porque você fez o que a Gilmara falou da pasta de dente sem flúor. Então não vai entrar flúor. O cloro, você já vai diminuir, pelo menos grande quantidade, se você coloca o pré-filtro lá, porque vai dar uma filtrada nesse cloro, que a nossa água aqui de Bragança é terrível para isso, você sabe. E o pão, se você abrir mão do pão, melhor. Se não abrir, tá tudo bem. Você colocou só o bromo para dentro. E aí você para de contaminar essa tireoide. Sim. Vitamina D, o hormônio D você suplementa? Sim, eu estou tomando 10 mil por dia, junto com a K2, é isso? E magnésio? Estou tomando também. Você sabe, é o magnésio de malato, Vou citrato? pegar aqui, peraí. Cris, você ia perguntar alguma coisa? Na verdade, depois surgiram mais dúvidas aí, mas é para confirmar que realmente é objetivo mesmo.
E aí, depois eu queria essas informações aí que você me deu, se você puder falar onde eu busco essas informações, que eu achei interessante. A gente, depois a gente pode combinar, fazer uma consulta comigo para você fazer os exames com a Gi, Ah, legal, tá legal. bom? Você falou de magnésio. Eu queria saber mesmo qual que a gente tem, entendeu? E outra coisa, vocês falaram da água. Para mim, quando eu vim do sítio para a cidade, foi péssimo para mim, porque a água daqui é horrível. Não sei pegar, tomava água de poço, de vertente, não tem cloro, não tem sabor, é outra coisa. Então, e essa água? Essa água, no caso, que não. Então, você precisa, então, começar a comprar uma água de um pH melhor. Não, Como falei ela que você falou que, por causa da patologia dela, por conta do cloro. E se, no caso, eu consumir água, entendeu? Não cozinhar água de torneira. Quando você cozinha água de torneira, você ferve o cloro. Não, mas não tem cloro nessa falando para você. Ah, na água que você usa para cozinhar. Não, eu morava, na fazenda que eu morava. Isso. Cloro, porque a água era. E água aqui de na cidade tem. Aqui. Ai, Deus me livre, o gosto é horrível. Tem um filtro, Ozon, não lembro o nome agora, eu posso ver aqui para Ozônio vocês. Life. Ozônio Life. Life é o nome do filtro, isso. E eu vi esses dias, inclusive, numa loja que tem aqui em Bragança, o filtrinho sem, que sai água só natural, ele tá nessa loja, que eu não vou lembrar o nome da rua, aqui perto do Jardim Europa, tá R$ 900 o filtro e eles parcelam. Só que o que acontece? Você tem uma água alcalina e você pode escolher, inclusive, apertar um botãozinho e sair água ozonizada para você beber. É uma opção para você não precisar comprar água. Hoje, a melhor água que a gente tem aqui em Bragança, para comprar de galão de 20 litros, é a água Ibirá. O pH dela é quase 10. Também. Eu Também tenho tem. contato do dono da Ibirá, gente. Eu posso passar para vocês. De repente, vocês Queremos. podem que ele vende aqui na adega aqui. Eu tenho, na verdade, aí em Bragança deve ter um supervisor. Eu acho que deve ser o Emerson. O problema é que o galão tá R$ 25. Eu vou ver quem é. Tá 33. 33? Tô lascada. 33. Aqui a gente tava 3 galões por semana. Aqui, Nós somos em 3 só. aqui é Ibirá também que a gente compra. Minha mãe adora, só toma essa água. Aí eu acabei achando que é mais vantagem comprar o filtro, né? Eu acho que eu também gostei, porque eu tomo tipo 4 litros por dia. Fica entre meio, né? E imagina, eu vou à falência comprando água assim. Tem uns magnetos. Eu vou ver se eu encontro o link deles. É uma outra alternativa para vocês magnetizarem a água também. Eu tenho uns com pedra turmalina que a gente pode colocar na jarra de água. É uma alternativa, mas precisa de uma água boa também. A turmalina negra, o cristal, ele ajuda, mas ainda assim precisa ter uma água de qualidade. Eu vou achar esses links e também posso mandar para vocês depois, tá? Verônica, você achou o magnésio aí? Achei. É trimagnésio, na verdade. Legal. 3 Qual a magnésios. concentração dele? Tá, mas é 3 magnésio qual? É de malato, citrato, glicina? Mostra pra gente. Magnésio treonato, magnésio de malato e magnésio quelado. E qual a concentração deles? Olha lá atrás, na tabela. Não tem, é manipulado da Belifarma. Não tem. Nem na frente, não tem? Não tem concentração. Treonato? Se não me engano, Gilmara, cada cápsula tem 120. Eu vi uma vez que eu indico bem a Belifarma. E uma vez eu perguntei para eles. Qual? Treonato de malato e quelado. Então, o treonato, junto com o dimalato e o quelato. Abaixo de 200 não faz nem cócega.
Deixa eu ver aqui se E aí eu tenho. tô tomando metilcobalamina, 1000 miligramas, microgramas, né? É sublingual, é cápsula? Sublingual. Tinha A acabado. metilcobalamina você tá tomando com metilfolato? Não, é só metilcobalamina, 1000 mcg, sublingual, só isso. Precisa ter metilfolato para dar absorção. E não tem vitamina C também, né? A vitamina C eu tomo por conta própria, aquela que vai liberando 500 miligramas, que vai liberando durante o dia. Ótimo. Selênio você não toma? Não, Tem nada de selênio? não. Então, precisava ajustar. Precisa dosar uns exames com a Gi para ajustar isso aí e a gente testar. Ó, provavelmente é essa questão relacionada à tireoide. Provavelmente. É. Dá para saber e a gente ajusta os seus suplementos. Aí você vai perceber que para a queda capilar, tem um teste para fazer de todo dia de manhã com o termômetro, para a gente fazer uma conta aí. Você faz, Gi, também a temperatura basal? Então, pode ser isso. Menina, dá licença, vou ter que sair. Depois eu vou querer saber mais sobre magnésio, só qual que a gente toma. Qualquer coisa eu mando mensagem para vocês, tá? Manda que a gente Foi um prazer, a gente passa para você, tá bom? Obrigada Até pela ajuda de vocês. Um É um beijo. prazer. mais. Um Beijo. beijo. Uma pergunta, esse filtro, Gi, que você viu, que a gente coloca na torneira, e a água sai ozonizada, no meu caso, eu poderia estar consumindo essa água ozonizada? Ou não? Essa pode, porque a concentração não é uma concentração clínica. Ele não sai, o ozônio da água é formado a partir de uma placa e não a partir do oxigênio medicinal, ou seja, a concentração é outra. O que você precisa é ter não pode ser liberado, não pode ser sempre, você precisa ter uma dose máxima que você possa tomar, que são 2 copos por dia. Não pode passar disso. Mas é saudável. E o que você precisa manter é o hábito de dosar metilfolato com metilcobalamina em laboratório para saber se está mantendo e ferritina, desculpa, para saber se está mantendo. Se não tiver, suplementar metilfolato com metilcobalamina com constância. Mas até 2 copos por dia não tem risco para você. O que você não pode é fazer aplicação. Por exemplo, sistêmico, porque aí a concentração é muito grande e realmente é perigoso. Uhum. Eu Ok. faço aplicação local, por exemplo, eu faço em G6PD. A concentração é menor, a constância é menor e a aplicação é só local. Mas dá para fazer. O que não pode é sistêmico, auricular e retal. Porque a absorção por mucosa é grande, né? E aí é perigo. Mas existe aplicação nos vasinhos também, não existe? Com ozônio? Existe, mas Já me disseram que não ele é bom. sozinho, ele sozinho não vale a pena. Hoje eu não faço mais, né? Eu só faço nas clientes antigas, mas eu já fiz só glicose, assim que eu me formei lá em biomedicina estética, eu fazia só glicose, depois passei a fazer só ozônio, e hoje, o pouco que eu faço glicose e finalizo com ozônio. Você tem Porque muito vasinho? Não, um pouco só. Você tem varizes? Eu já fiz cirurgia de varizes uma vez, e eu fui viajar agora para Fortaleza, e lá estava bem quente, e eu percebi que as veias da perna estavam bem saltadas. Hoje ela pode ter alguma coisa relacionada à questão da saturação de transferrina. Acontece isso com as varizes também, ainda mais com esse negócio da CG. G6PD. Sim. Então, dá para a gente depois, se você depois escolher os exames, dá para observar o padrão, para fazer essa correção, porque essas varizes têm a ver com o metabolismo sanguíneo das suas hemácias, entendeu? Aí precisa corrigir os seus suplementos e, por exemplo, tem outros suplementos que você tem que adicionar isso aí para proteger os seus vasos sanguíneos, entendeu?
Por isso que eu estou falando, esse seu magnésio aí nessa sua proporção não está sendo suficiente, precisa melhorar isso. Entendi. Eu estou tomando o ômega 3 também, que o clínico geral me recomendou. Mas é cápsula oleosa? Aí, tô Cápsula viva aqui, gente. 50% EPA. Tá, então esse é bom. Se a cápsula é oleosa, é bom. Gilmara, você estava falando a hora que eu caí. Você me chamou e aí eu caí e não ouvi nada. Eu falei para ela que depois precisa ver através dos exames, dar uma checada nessa parte dos eritrócitos dela, na parte sanguínea, na série vermelha, porque aí dá para ajustar esses suplementos. Sim. Entendeu? Porque se for mesmo algo, muito provavelmente está relacionado a essa questão da tireoide, porque ela tem os outros sintomas aí. Porque aí corrige os suplementos aí. Ela disse que está tomando o ômega 3 que o médico mandou, a cápsula oleosa, tem que ajustar isso. E aí você pode complementar com algo na ortomolecular aí com ela, e dá para fazer. Você podia interromper o negócio do flúor do creme dental, você disse que já tem, né? Já tenho. Eu vou comprar outro. O meu está acabando. Então, isso é importante. Depois podia testar o iodo para você também. Tá? Então é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Obrigada. De nada. Viviane, quer perguntar alguma coisa? Isaura, Marina, alguma dúvida? Giovana, Seu som tá mutado, Vou sair agora Vivi. também, tá? Tchau, Oi? meninas. Marina, um beijo. Beijo. Obrigada tchau, pela tchau. companhia. Meninas. Tchau. De nada. Depois eu, Boa noite, depois eu Vivi. vou assistir. Beijinhos. Tchau, tchau. Mando. Chama o maridão para ir lá, hein? Tá bom, pode deixar. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Diga, Vivi. Meninas, e foi muito engraçado, porque eu entrei na Aliança dia 3 de dezembro. E comecei naquela jornada de ver vídeo, de aprender umas coisas. E, coincidentemente, acho que no dia 20 e pouco, no final de semana, eu estava dormindo. E eu sou que nem um avatar, eu desmaio. Do mesmo jeito que eu deito, eu acordo. E aí me veio um calor. Eu falei, meu Deus, esse curso tá me deixando louca. Eu tô passando mal por causa do curso. Eu nem percebi que era. Teve os tais dos fogachos, esses negócios do climatério. Aí eu falei, meu Deus, que inferno que é esse aqui? Que eu não gostei nada de conhecer esse negócio, não. Aí fui lá na farmácia, já comprei a amora de monte. Mas eu sei que é tudo que eu tenho que repor e eu sou mega a favor da reposição. Então eu vou fazer. Terapia hormonal. Terapia hormonal. É o nome Pronto. mais moderno agora Pronto. que tem, tá? Vou fazer. Eu Isso. amei. E é super simples. E olha, a gente fica ótima. Olha, a gente tem que ajustar progesterona, estrogênio, bioidêntico, fica ótima, faz bem para a pele, protege os vasos sanguíneos, tá? Eu vou mesmo. Pode Então, contar, eu sou boa aluna. Só me falar que eu faço. Deixa a gente animada, né, Gilmara? Pois é, só faz coisa, só faz tudo de bom para a gente, porque Lógico. Há 20 anos atrás, quando as pessoas não tinham os estudos científicos, quando fizeram um monte de confusão com estudos dizendo que a reposição dava trombose, etc. e tal, um monte de coisa não era conhecida, enfim, isso daí já são novos estudos, ao contrário, quando você repõe progesterona, a partir tem pessoas que a partir dos 27 anos começam a utilizar progesterona bioidêntica. Ela faz bem para o colágeno, ela faz bem para a memória, para a cognição, para os vasos sanguíneos, protege a parte cardiovascular, é tudo o oposto do que a gente ouvia por aí, entendeu? Uhum. A questão do estrogênio tem que equilibrar, equalizar, você não pode ficar com uma predominância estrogênica no corpo. Isso faz mal, e você também não pode ficar faltando ou um ou outro, você precisa ter na mesma proporção para o seu biotipo e para aquilo que é o seu ritmo de vida. Tudo é o equilíbrio na nossa vida, entendeu? E para isso que a gente precisa fazer os exames para ver como está acontecendo com o nosso corpo.
tá? Porque não tem Boa. bola de cristal, não dá para saber. Eu tenho uma Vocês estão aqui em cliente. Bragança? Vocês Eu estão em tô. Bragança? Eu Eu estou em tô. São José dos Campos, Mas Mas a eu Gilmara vou faz perto. consulta online. eu faço tudo online. A gente pode fazer a Perfeito. consulta, eu te mando os exames, você faz aí com a Gi, depois a gente Faço. revê, tá bom? Uhum. Tá. Pode Eu deixar, atendo vou no fazer tudo. Euroville, aqui em Hum. Bragança. Você é de Bragança, né? Sou. Eu atendo no Euroville e agora vai estar chegando já a novidade, essa questão de finalizar o contrato. Nós estamos montando um convênio, Gilmara, Que legal. e é um convênio de integrativa, ortomolecular. Então ele é muito mais em conta, mas é porque quanto mais saúde a gente coloca para dentro do nosso corpo, menos doença As sobra doenças a gente espaço vai ter. para Uhum. morar. Então a gente não precisa gastar fortunas com convênio médico também. Até o finalzinho de janeiro já vai estar vigente. E aí, já fazendo o aquecimento, eu fiz um combinado com a Gilmara para o pessoal da Aliança. Acho que não sei se você viu lá a nossa conversa, lá no grupo. Não vi. Você tá no grupão? Tô. Eu perdi É, à tarde, eu estava trabalhando e não consegui acompanhar. Para poder ajudar as aliadas, toda aliada que passar em consulta com a Gilmara, ela vai fazer toda essa avaliação da língua, de tudo, vai ver, estudar realmente você, olhar o corpo como um todo, né? E vai precisar de exame laboratorial. Muitas aliadas não têm convênio, muitas têm convênio, mas o convênio é um pouco burocrático, porque os médicos não costumam pedir esses exames que a gente precisa ver. E não pedem porque não vão usar, né? Realmente. Para que vai pedir Pedem porque não homocisteína? sabem interpretar, vamos falar a verdade também? Verdade. Uhum. Eles não precisam, por exemplo, de homocisteína. E, na verdade, a homocisteína é muito importante para um caso, por exemplo, como esse que você está falando. E aí, o que nós fizemos? As clientes que passarem com a Gilmara, ela vai ver que exame precisa, eu vou dar 60% em cima do valor do particular. E aí sai precinho de SUS, eu falo que é precinho de SUS, e aí a gente consegue se cuidar. Ai, que E a gente delícia. saudável, Que a delícia. gente Que presente. consegue, inclusive, se dar melhor, né? Vamos A marcar ideia é um outro essa. dia para a gente fazer uma live só sobre tireoide e um outro dia para a gente fazer uma live só sobre metabolismo bioquímico, para a gente falar sobre o colesterol e Vamos. as vertentes cardiovasculares, porque saiu um estudo novo, e aí eu mostro o estudo, de que mais de 70% das pessoas que infartam, que estão no hospital, têm o LDL menor que 130. Ou seja, caiu por terra essa história de que o colesterol tem que estar baixo. Colesterol é vida. Colesterol é tijolinho para manter a gente saudável. Todo o nosso corpo produz colesterol, nosso cérebro, nosso fígado, nosso estômago, todo o nosso corpo é feito de colesterol. Esse negócio de que tem que abaixar colesterol é para matar a gente. É para mandar a gente lá na esquina, lá na indústria. Para ficar dependente de remédio, né? Todo o nosso dinheiro lá. Como dizia o meu pai, o nosso suor. Tá? E olha o que a Gilmara falou, isso é muito interessante, porque fica dependente de medicamento. Sim. Então, abaixa o colesterol, começa a dar problema no coração. Sim. Toma remédio para o coração, que abaixa a coenzima Q10. O coração precisa de coenzima Q10 para ter saúde, que perde a coenzima Q10 por conta do medicamento, que piora o colesterol. A gente sem a gordura boa não tem energia. Sem energia fica depressivo. Olha, então, para começar a tomar remédio para colesterol, pressão e antidepressivo, é um pulo. Tem um outro estudo também que saiu recente agora, de outubro do ano passado, que mais de 92% das pessoas com depressão tratadas com medicações em indústria farmacêutica tem ferritina menor que 50. Quem tem ferritina baixa impede um monte de coisa no nosso organismo. Então, o ferro tem que dar a mãozinha para a hemoglobina, para oxigenar todos os nossos tecidos, não é?
Então, e mais um monte de coisa. Então, é muito importante a gente saber que o nosso corpo é uma máquina humana perfeita. Deus não colocou o nosso corpo e falou assim, ó, vai lá naquela esquina lá e pega todos aqueles remédios lá. Deus deu o nosso corpo perfeito, a natureza, para a gente fazer uso de tudo que a gente precisar ali na natureza. É como você falou, teve o calorão, você foi buscar o quê? Então, Amora. que é ótimo, que é maravilhoso. Entendeu? E tem muitas outras plantinhas, muitas outras coisas que deixam a gente animada. Essa história de isso entrar na tudo. menopausa e perder libido, esquece, gente. Não precisa disso mais. Não precisa. A gente Ah, consegue vocês estar na vão me menopausa e ser salvar, feliz. vocês vão me salvar. Tá bom? Então, gente, obrigada. Vamos. Gratidão. Gratidão. Será que eu Gilmara, posso- você é maravilhosa. Essa vai ser a primeira de muitas outras. Sim, eu ia falar que eu ia fazer um print de tela, mas não precisa, a gente gravou, né? Então não precisa. Então depois a gente combina uma data para a gente fazer sobre tireoide, depois sobre o colesterol. Viviane, depois você me manda uma mensagem para a gente combinar, então, uma consulta, que daí depois você faz lá com a Gi e a gente vai tocando, tá bom? Pode deixar, a gente tá pertinho de mim. Vocês. Gi, Tá obrigada. Beijo, Amém, beijo. Gilmara. Beijo, Um beijo, meninas. Gislene, Isaura, Vivi. Tudo bem? As meninas que participaram, que estavam aqui com a gente, que agora precisaram Obrigada, sair. gente. Mas gratidão a todas. Gratidão, beijo. Obrigada, beijos. Tchau, gente. Beijo, bom fim de semana. Beijo, igualmente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.